Nosso segundo convidado no programa desta sexta-feira, vereador Ubiratã de Oliveira. Bom dia, doutor Ubiratã. Bom dia, Daniel. A satisfação estar aqui junto com você e falando para os ouvintes da rádio. Maravilha. Doutor, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu na semana passada, um assunto que repercutiu bastante na comunidade. A Câmara de Vereadores não se furtou mais uma vez em debater e trouxe para cá a Secretaria de Educação para conversar sobre o fechamento das escolas no período de férias agora, final do ano, e também da questão de o ano que vem ter meio turno somente para as crianças até 4 anos na escola infantil, doutor. Verdade, Daniel. Nós tivemos a oportunidade então de fazer uma reunião com a Secretaria de Educação, foi muito importante, né? Especialmente na medida em que a Câmara de Vereadores reverteu um gravíssimo equívoco, né, pretendido pela pasta da educação do município de Gramado. Diminuir a carga horária, Daniel, das crianças de 4 anos e não manter o turno integral, no meu ponto de vista, seria um retrocesso, né? Os vereadores dando então voz à população, à comunidade, tendo também humildade em ouvir as mesmas a respeito dessa questão. E são direitos também adquiridos pela comunidade. Aquilo que a gente dá para a comunidade e ela adquire aquilo, não tem como tu reverter. Então é extremamente importante e necessário esse suporte, né, que a Câmara está dando às famílias gramadenses. Até porque nós sabemos que nesse período, Daniel, é um período que as pessoas trabalham diuturnamente, em função do Natal Luz, né, em função de que se acelera mais o ritmo de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no nosso município, né? Nós somos uma cidade que, essencialmente, 90% da nossa economia é calcada no turismo, e evidentemente que nesse período aí que se estende até 15, 16 de janeiro do ano que vem, é um período extremamente crítico, e nós não termos as crianças onde colocar nas creches, trazer transtorno para as famílias de Gramado. Então a gente chamou a Secretaria de Educação, ela foi sensível em atender a nossa demanda, que é uma demanda não dos vereadores exatamente, mas é uma demanda da comunidade. Nós estamos aqui representando a comunidade e a comunidade tem que ser ouvida. Não podemos fazer coisas sem ouvirmos a comunidade. A Secretaria, eu acho que se precipitou, estava fazendo algumas coisas que, no meu ponto de vista, não iam ao encontro dos anseios da nossa população, e acatou que deu uma situação, um revés, um desconforto na nossa comunidade e até certo ponto um pânico. Então acredito que essa situação tenha sido superada, e também nós alegamos à própria Secretaria de Educação que no plano de governo do atual governo municipal preconizava ali o turno integral nas escolas, né? E isso aí é o que a gente quer que cumpra. Então, aquilo que foi adquirido pela comunidade de Gramado, o plano de governo da atual administração, que seja cumprido e não tenha essa situação de não ouvir a comunidade e fazer com que a comunidade fique desassistida das creches, e também o fechamento total das creches e não tendo um polo de atendimento, de atenção às crianças nesse período, é um desastre para a nossa comunidade. Bom, esse assunto superado. E a questão de no ano que vem só ter meio turno para as crianças até 4 anos, doutor? Pois é, isso é outra situação também que a gente conversou, porque na verdade tudo isso aí que nós estamos conversando não é projeto de lei. A Secretaria, vejam bem, a Secretaria de Educação não mandou projeto de lei, ela está simplesmente determinando uma situação que ela achou, não sei se ela se agarrou em alguma lei anterior, uma legislação nova, federal, mas independente da legislação, o que a gente precisa falar e dizer e fazer com que a Secretaria entenda que aquilo que é adquirido pela comunidade, aquilo que ela vem já se manifestando no passar dos anos, aqueles ganhos, aqueles avanços que a população recebeu da administração pública municipal, não podem ser perdidos. Então, essa situação aí de não ter turno integral para as crianças de 4 anos é um desastre. Eu acho que tem que ser, independente de legislação, é importante sim que a Secretaria de Educação atenda sim as crianças de 4 anos em turno integral. Esse é o nosso posicionamento. Até porque, como a gente preza, né, doutor, nós somos uma cidade diferenciada, e as pessoas também aqui, o exercício do trabalho aqui também é diferenciado. É turismo, né? E o turismo necessita que tem um trabalho à altura também do que o turismo necessita para os profissionais, não é? É verdade. E além do mais, é o seguinte, nós não queremos sobrecarregar os professores hoje que estão atendendo essas crianças. O que nós precisamos é que o governo municipal crie alguma situação
de fazer com que ou faça algum contrato emergencial de professores para que atenda e supre esse período, né, que é o período que as crianças iriam ficar desassistidas. Enfim, alguma situação o governo tem que fazer para que faça com que as crianças tenham um atendimento integral, como vinham tendo até então. Não é de hoje, doutor, que a gente vem debatendo aqui o assunto saúde, né? Principalmente o assunto Hospital Arcanjo São Miguel, que está passando por essa intervenção da administração municipal. Já em janeiro, fevereiro, já vence aí mais 6 meses de intervenção, e as coisas parece que não começam, não tem aí um fim para que essa situação termine e que comece a voltar aquele atendimento que os médicos faziam, coisa da metade, ainda continuou mais da metade, continua ainda nessa paralisação aí, atendendo somente emergências, não é? Pois é, Daniel, esse fim de semana passou aí, realmente foi um fim de semana, no meu ponto de vista, trágico. Um fim de semana que manchou de uma maneira tão trágica a história do município de Gramado, que deixou todo mundo, e eu particularmente, que sou da área da saúde, sou médico, apavorado com o que aconteceu no final de semana. Mas eu não quero aqui fazer apologia em cima de tragédia, em cima de tristeza, mas a nossa comunidade precisa saber o que tem acontecido. Eu tenho falado de saúde desde que eu entrei aqui na Câmara de Vereadores. E por que eu falo? Porque eu sou da área. Uma das minhas bandeiras, talvez a mais forte, que eu tenho mais a intimidade, é a saúde, em virtude da minha profissão, ser médico. Então, realmente, tenho experiência também por ter passado na Secretaria de Saúde há um bom tempo atrás. Nós tivemos a felicidade de construir, juntamente com a administração, aquele posto maravilhoso aqui, central de Gramado, nosso popularmente falado postão de saúde. E o que tem acontecido é que eu pedi já em março, dia 3 de março desse ano, que o hospital providenciasse uma ambulância com equipe treinada para fazer as remoções de Gramado para os outros hospitais, para a remoção daqueles pacientes que nós não temos condições técnicas de atender no Hospital Arcanjo São Miguel. Fiz esse pedido, usei a tribuna, tenho muita preocupação com relação a isso, porque eu, enquanto fazia plantão no Hospital São Miguel, a gente sempre ficava com o coração na mão, porque nós tínhamos naquela oportunidade pacientes que muitas vezes nós precisávamos fazer uma transferência por não ter capacidade de atendimento, e nós não tínhamos muitas vezes a esperança, a expectativa que esse atendimento chegasse ao seu destino. Evidentemente que muito tempo atrás nós tínhamos uma ambulância com equipe treinada, preparada, que fazia e que saía, ela tinha sede aqui no nosso hospital. E não sei porquê, de uns anos para cá isso desapareceu, se fez um contrato com uma empresa de fora, de Caxias do Sul, que evidentemente que ela não está sempre de prontidão nos esperando o chamamento, é uma empresa que quando tu aciona ela, é contratual, tem não sei quem é que fez esse contrato, se foi a Secretaria de Saúde ou se foi o próprio Hospital Arcanjo São Miguel, só que o que acontece é que essa empresa, quando tu aciona ela para fazer uma remoção de Gramado para o hospital de Bento Gonçalves, de Caxias, de Porto Alegre, ou seja, para um hospital de grande porte, essa empresa precisa montar a equipe, chamar os profissionais, ela precisa ajustar a ambulância, se deslocar dessas cidades de origem até Gramado, atender o paciente e remover esse paciente até essas cidades. Só que isso aí demanda um tempo enorme, né? Contratualmente, eu ouvi falar ainda esse fim de semana que no contrato determina que em 4 horas essa empresa tem que estar aqui em Gramado. Do meu ponto de vista, 4 horas é muito tempo. E o que aconteceu nesse fim de semana? Lamentavelmente, uma lástima, uma tristeza que me doeu o coração o final de semana todo, nós perdemos um bebê. Esse fim de semana em Gramado, um recém-nascido prematuro, com bolsa rota, oligodrâmio severo, que significa isso? Pouca líquido na placenta. O nenê nasceu, ele já tinha internado, no caso a mãe, internou na sexta-feira de noite, né? O nenê nasceu no sábado, né? De parto normal. Só que até acontecer toda essa remoção, não foi o tempo necessário, sem considerar uma coisa extremamente grave. A ambulância veio de Caxias sem a incubadora, sem a condição técnica de fazer essa remoção. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é lamentável. Enquanto, Daniel, nós estamos se debatendo aí, falando
se preocupando se o Natal está bonito, se o Natal está feio, se tem luzinha a mais nos postes, enfeite a mais nos postes. Nós estamos perdendo a luz da vida. Uma criança que nasceu, que com certeza, talvez, até dito pelos próprios profissionais do hospital, 50%, se tivesse possibilidade de ter a remoção prontamente, assim que nasceu no Hospital de Gramado, 50% ela poderia perfeitamente estar viva. Então, num casal do interior, aqui, claro, eu vou me reservar de não dar nome da mãe, nem do pai, nem da família, evidentemente, não é isso que a gente quer, mas é uma situação que ocorreu triste, lamentável, escurecendo a imagem da saúde de Gramado. Não é a primeira vez que acontecem essas situações. Nós não temos uma UTI neonatal em Gramado, acho que é extremamente importante olhar para esse lado, né? E essa questão da ambulância é aquilo que a gente tem dito, eu tenho falado isso aí desde o início do ano, é aquela morte anunciada, aquela catástrofe, aquela tragédia anunciada. E nós não podemos, uma cidade que nem Gramado, com condições, uma cidade que eu posso dizer com toda sinceridade, com mais de 240 milhões de reais de orçamento, a gente ficar vendo se tem mais luzinha assim, nesse Natal, se tem menos luzinha no outro, ou vice-versa. Não, gente, a gente tem que... O que a comunidade quer dos políticos, seriedade. Ela quer que o político resolva os problemas que tem que ser resolvido, que é a questão da educação, a questão da segurança pública, a questão principalmente da saúde. Isso não pode passar em branco. Não é só os turistas que precisam da saúde, evidentemente, enquanto o nosso comércio, a nossa rede hoteleira, gastronômica, né, tem vendido, né, com as portas e com seus negócios cheios, e nós estamos com um hospital com uma dificuldade tremenda. Imagina se os turistas soubessem disso. Mas aqui nós não estamos só na defesa dos turistas, que também nós precisamos também alertar, mas nós estamos na defesa do gramadense, né? Então nós não podemos ter uma cidade bonita, cheia de luzes, e a luz mais importante, que é a luz da vida, nós estamos perdendo. Então é lamentável, eu falo de novo, retomo a minha fala inicial, não quero aqui fazer alarde, não quero fazer tragédia, não quero, em cima desse caso triste, lamentável, né, polemizar. Mas nós precisamos sim resolver esses problemas. Isso aí eu não sei se... nós precisamos mais do que isso, Daniel. Nós precisamos agora de um posicionamento do Ministério Público de Gramado, do Ministério Público Estadual de Gramado, nós precisamos de um posicionamento da Delegacia de Polícia, nós precisamos de um posicionamento do nosso secretário de Saúde, da Comissão Interventora do Hospital, da própria Comissão de Ética do Hospital Arcanjo São Miguel, um posicionamento, para que o próprio também Conselho Regional de Medicina se posicione, porque não é normal, não é possível nós perder vidas por demora de remoção, por não ter os equipamentos apropriados para que se faça uma remoção, por falta de uma incubadora, por tempo demasiado na remoção, no transporte dos pacientes. Esse é o vereador Beatriz de Oliveira. Vereador, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade e um ótimo fim de semana a todos.